Estamos de volta à Expo Direto Cotrijal 2025 e o tema do Noticiário Tortuga de hoje é pecuária de corte. Nós vamos falar sobre algumas técnicas de manejo que podem aumentar a rentabilidade na atividade. A pecuária de corte é uma importante atividade no estado do Rio Grande do Sul. O Noticiário Tortuga hoje participa da Expo Direto Cotrijal. Nós estamos na cidade de Não Me Toque e agora vamos conversar aqui com o Eduardo Madruga, que é gerente técnico regional da DSM Firmenich para a pecuária de corte aqui na região. E vamos falar um pouco aí sobre possibilidades e alternativas que o pecuarista tem para ajudar ele a ter mais rentabilidade no seu negócio. Primeiramente, Madruga, obrigado aqui por participar com a gente. Olá, Cairo. É um prazer, uma satisfação novamente estar participando do Noticiário Tortuga. Há 20 anos e meio acreditando muito no trabalho dessa marca, dessa empresa, onde a DSM Firmenich vem trazendo muitas tecnologias nutricionais, melhorando esse portfólio que há mais de 70 anos participa da vida do produtor rural. E num evento como esse, a Expo Direto, onde tecnologia sempre está em voga, a parte da gestão, a parte da nutrição, a parte de serviços, que hoje o time DSM Tortuga trabalha de sul a norte do Brasil, fazem total sentido para uma feira como essa, que traz novidade, tecnologia, principalmente ferramentas que entregam resultado, para que melhore as margens, para que o negócio pecuária seja extremamente lucrativo. Ou o negócio de integração lavoura-pecuária passe a ser uma opção importante na vida de muitos produtores. Já que você citou aí sobre a parte de integração lavoura-pecuária, hoje o estado do Rio Grande do Sul, a pecuária de corte é relevante aqui para o estado, mas ela tem muitas possibilidades, tem muito a crescer. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre como o produtor pode usar essas ferramentas, como por exemplo a integração, para ajudar a alavancar ainda mais o seu negócio. Perfeito. Hoje nós temos aí cerca de 6 milhões de hectares de soja no Rio Grande do Sul. Esse número cresceu muito nos últimos 10 anos, praticamente dobrou quando se fala de Rio Grande do Sul como o estado inteiro. Lugares que eram tradicionais de pecuária hoje já tem a soja como realidade. E nós temos principalmente no norte do estado, da metade do estado do Rio Grande do Sul para cima, em direção a Santa Catarina, nós temos ainda muitas propriedades que não utilizam a integração lavoura-pecuária, ainda são dependentes da monocultura, que estão mais refém do risco do clima. Como aconteceu esse ano, mais um ano de seca, né? O Rio Grande do Sul, dos últimos 5 anos, uma realidade de 3 anos de seca, passamos por uma severa enchente no ano de 2024, isso traz muitas causas negativas, muitos prejuízos relevantes para o bolso do produtor. A pecuária, por ser menos dependente desse clima, como culturas de risco, como soja, milho. Nós temos a cultura no sul do estado, que é a lavoura de arroz, essa é mais dependente de água, mas existem reservatórios de água para isso. A lavoura de carne, que é uma alternativa dentro dessa integração, ela traz um outro sentido de como fazer uma renda extra, alternativa, adicional à agricultura. Então, quero dizer para você que, assim como no Brasil, nós temos muito para expandir na integração lavoura-pecuária. Falando de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é a nossa realidade de trabalho nesses últimos 8, 10 anos, nós temos aí para avançar bastante. Nós temos pelo menos 50% das áreas disponíveis para se trabalhar as duas culturas. Lavoura, seja soja, seja milho, e a lavoura de carne, trabalhando 12 meses do ano ou no intervalo de 2 lavouras, 4 a 6 meses do ano. Isso sim é um grande potencial lucrativo de uma outra fonte de renda que tira o produtor do risco da monocultura. E uma não compete com a outra, elas convivendo de forma harmônica. Nós da DSM Firmenich, a marca Tortuga, está dentro dos projetos tentando unir essas pontas. Porque normalmente agricultura e pecuária, a conversa muitas vezes, esse diálogo não existe. Porque existe uma série de barreiras que realmente acontecem, né? Nós temos que trabalhar uma pecuária tendo uma lavoura de pasto como base, que é a essência do projeto Lavoura de Carne, como você teve agora no show rural e viu na prática lá o nosso projeto sendo demonstrado, que é uma mini fazenda que se mostrou no show rural, transformar uma hectare de terra extremamente rentável, sair da média. A ILP, que é o grande potencial do sul do Brasil, principalmente entre 2 lavouras de soja, ela nos permite produzir 10 a 20 vezes mais que a média do ano inteiro da pecuária brasileira. Então isso é uma ferramenta disponível,
As 3 estados do sul que têm soja podem ter pastagem de aveia e de azevém dos meses de maio a setembro, maio a outubro. Isso, com as tecnologias de nutrição que a DSM traz para o mercado, aumentam o desempenho, pagam a conta desta lavoura de pasto, porque hoje 1 hectare de lavoura de pasto, entre adubação, semente, ureia, tem um custo médio de R$ 1.000 a R$ 1.500 de investimento para esse produtor. E a suplementação que a Tortuga oferece nesses cenários, o ganho adicional que ela entrega para esse produtor, paga essa conta. Se eu tenho um animal incrementando 300 gramas no seu desempenho, parece pouco. Mas quando eu penso num hectare com 4 animais, eu tenho praticamente 1,2 kg adicional por dia, que é a tecnologia de nutrição que a Tortuga entrega no coxo. Se eu pensar em 100 dias, eu tenho 120 quilos adicionais. 4 cabeças por hectare dia, em 100 dias são 120 quilos adicionais que não seriam produzidos sem uso da suplementação. Aos valores de hoje, estaremos falando de R$ 1.440 produzidos de forma adicional. Isso pagaria todo o investimento da pastagem, dos 100, 120 dias de uso dessa pastagem, que muitos não fazem. Então, trago a importância para melhorar ganho de peso, melhorar acabamento de carcaça, melhorar níveis produtivos, reprodutivos e financeiros. A suplementação ela é ferramenta de pagar a conta. Isso é uma coisa muito importante. Essa adubação que a gente se preocupa em fazer do rumen do animal no sistema de integração lavoura-pecuária, no sistema de lavoura de carne, traz resultado e paga a conta. Isso é muito importante. Nós estamos mais falando de suplementação para suprir carência, que as pastagens da integração lavoura-pecuária, seja no sul do Brasil, como no Brasil central e norte do Brasil, não são pastagens tão carentes como são pastagens tradicionais. Essas pastagens têm mais riquezas de nutrientes, de proteína. Então, a suplementação passa a ser o adubo de rumen para produzir 20% a 40% mais. É isso que a Tortuga se preocupa. É isso que a DSM Feminist coloca cada vez mais pesquisa, traz mais aditivos para poder entregar mais resultados no campo. Em média, a gente está falando aí de investimentos de R$1, colhendo R$2 a R$3 adicionais. E isso nos enche de orgulho, isso nos mostra que estamos no caminho certo e Expo Direto Cotrijal combina muito com esse tipo de comentário, esse tipo de cálculo. São investimentos necessários para se produzir mais, melhor e para baixar custo de produção. A tecnologia bem empregada, ela baixa custo de produção, desde que a gente colha certo a forragem, desde que a gente utilize certo o insumo para colher mais, para colher melhor, para colher na hora certa, para o produtor, seja de pecuária ou da integração lavoura-pecuária, bote mais dinheiro no bolso. Madruga, uma das primeiras vezes que nós conversamos aqui no Noticiário Tortuga, você falou uma frase que eu já repeti ela várias vezes, te mencionando inclusive, que é a seguinte: um bom pecuarista ele precisa ser um bom agricultor. Isso casa perfeitamente com a nossa conversa, que você está falando da lavoura de carne, com a integração, e hoje principalmente desse olhar do pecuarista para a pastagem. Se você já listou aqui inúmeros benefícios disso, inúmeros benefícios da integração, inúmeros benefícios para uma boa pastagem, né? O que falta para o produtor ter esse modo, esse tipo de manejo na sua fazenda? Qual é o gargalo? Qual é o maior desafio dele? Projeto, planejamento com execução. O que falta são projetos, principalmente para esse recriador ou recriador e terminador, que vai ao mercado comprar o terneiro, comprar o bezerro, precisa ter começo, meio e fim. Por que a integração lavoura-pecuária ela não expandiu-se tanto? Porque precisa ter um investimento mínimo em estrutura de curral, estrutura de tronco, de balança, de medições. O pecuarista que sai de R$500 de investimento por hectare e passa a investir 2, 3, 4, 5 mil reais por hectare, ele só faz isso em cima de certeza. E a agricultura tem a certeza porque ela acabou o ciclo, ela colhe, ela enche um graneleiro, ela enche um silo com aquele grão. E na pecuária pouco se mede. Quem pouco se mede, muito se acha, não investe. Nós temos a certeza, e o projeto Lavoura de Carne que a DSM vem trazendo para dentro das propriedades, ela vem evoluindo gigantescamente em cima de certezas, medições. Sair de produções médias que tem no Brasil de 3 a 5 arrobas por hectare, 90 a 150 quilos por hectare, produzindo de 600 a 2.500 quilos por hectare.
Nós estamos falando aí de produzir 10 a 40 vezes mais que a média brasileira, que infelizmente a média brasileira, ela não paga a conta, ela não sobra dinheiro. Você tem hoje um custo de produção que varia de 800 a R$ 1.000 hectare ano. Nosso benchmark da SM mostra isso. Nós temos aí hoje, com a aquisição da Prodap, nos fortalecemos muito no sistema de gestão. Nós temos o Farmitel disponível para melhorar a acurácia desse dado nos sistemas de produção. E as ferramentas nutricionais melhoram o desempenho. Agora, para melhorar, tem que saber quanto se produz. Sem medição não tem como evoluir. Então, respondendo a sua pergunta, e a lavoura de carne, a pastagem bem conduzida, ela melhora a produtividade da soja, melhora a produtividade do milho, porque melhora a questão de ciclagem de nutrientes, melhora a profundidade de raiz, tem um benefício para o sistema muito grande. Então, quando você equaliza uma pecuária e uma lavoura, respeitando os princípios de cada uma e o máximo da produtividade, o sistema só tem a ganhar. Então, o nosso time, que está espalhado por todo o Brasil, precisa personalizar e tem feito isso. O que serve aqui para Não Me Toque é diferente do Alegrete, que é diferente de Campo Grande, que é diferente de Marabá, que é diferente de Campo Mourão. A gente precisa entender as potencialidades, nós precisamos, Caio, entender que propriedades são distintas, solos são distintas, objetivos são distintos, metas são distintas, mas tudo precisa de planejamento, precisa de execução e monitoramento. E isso o nosso time está ao lado do produtor, não somente entregando o insumo, mas ajudando no projeto. É por isso que o projeto da Lavoura de Carne se consolida ano a ano como uma grande solução, porque ele tem planejamento, previsibilidade de orçamento, previsibilidade de colheita, de resultado financeiro, com a margem líquida muito bem clara em cenários A, B ou C de valor de mercado. Madruga, junto disso, a marca Tortuga traz aí um portfólio que casa muito bem com todas essas integrações, com todos esses tipos de manejos diferentes, né? Desde a parte nutricional, como também a questão de software, a questão de gestão. O projeto Lavoura de Carne, que tanto nos motiva a falar de sul a norte do Brasil, ele é um projeto em cima da gestão, em cima do monitoramento, do diagnóstico da baixa produtividade. Então, quando você me pergunta por que hoje a pecuária não está em todo o potencial que poderia ter, porque as produtividades médias assustam. E esse lavoureiro, que tem processo, tem padrão, precisa ter o processo e padrão na pecuária também. É daí que vem as grandes ideias. Então você precisa ter muito claro como fazer. E isso assusta quem tem a tecnologia de produção do grão. E na pecuária a gente está tentando desenvolver cada vez mais protocolos para ter um padrão de produção. Diferenças de raças, diferentes taurinos, zebuínos, porém o rumen e o consumo de pasto é um só. A gente tem que entender que do Pará ao Rio Grande do Sul, nós estamos tratando com o ruminante, que precisa ter um consumo de matéria seca de qualidade. Quanto melhor o pasto, melhor o desempenho. Quanto melhor o pasto, menor o gasto. Quanto melhor o pasto, mais me sobra de dinheiro no bolso. O nível de suplementação para uma pastagem de alta qualidade é de menor desembolso que o nível de suplementação para uma pastagem de péssima qualidade. Então nós nos preocupamos nesses anos recorrentes em melhorar a qualidade de pasto, para diminuir pastagem degradada, para renovar a pastagem. E a ILP é uma grande ferramenta para isso. Recado dado. Madruga, obrigado mais uma vez aqui por participar com a gente. Um abraço a todos os produtores. Pecuária é um negócio extremamente lucrativo para quem faz dele ser lucrativo. Um abraço a todos. Se você, pecuarista, ficou interessado em conhecer mais sobre o projeto Lavoura de Carne ou ter um projeto personalizado para a sua fazenda, entre em contato com a nossa equipe técnica que está espalhado por todo o Brasil. Acesse o nosso site noticiariotortuga.com.br. O Noticiário Tortuga de hoje vai ficando por aqui. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like aqui nesse vídeo, o seu comentário. E os nossos programas são de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde. Eu te encontro amanhã aqui no nosso próximo episódio.